Bem-vindos, alunos da terceira série, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 43 de História. Nessa aula, nós vamos analisar alguns aspectos da sociedade e da cultura brasileira entre 1946 e 1964, até o golpe militar. E vamos analisar também os aspectos econômicos, os aspectos políticos que se relacionam com essas manifestações culturais. Antes de darmos início à aula, não se esqueça de fazer as atividades, poste elas no Classroom, elas contam a sua presença. É bastante importante, se você está vendo pela TV, que faça as atividades e leve na escola. Ponha nome, número e a turma direitinho lá para os seus professores fazerem a correção, ok? Vamos fazer uma pequena revisão, retomando os conteúdos que nós já havíamos estudado. Nós vimos na aula anterior aí o Juscelino Kubitschek, do PSD, que é eleito como presidente da República, tendo como vice João Goulart, do PTB. As características desse governo, como de todo o período, é do populismo. O JK a gente chama de desenvolvimentista, marcado pelo intervencionismo estatal e dois objetivos, os planos de metas e, em especial, o investimento na indústria automobilística. Tá? Lembre-se disso, o plano de metas era um plano de desenvolvimento e ele privilegiava a industrialização, com um forte investimento estatal, em especial aí na indústria automobilística, ok? Vamos fazer um quiz para a gente revisar esses nossos conteúdos. Você vai fazer o seguinte, preencher as lacunas com as respostas corretas para a letra A. Quais os partidos varguistas que dominaram o quadro político no período populista? B. Quais são as 3 capitais do Brasil? Aliás, quais foram elas, né? As 3 capitais que o Brasil já teve. E a letra C, o nome da indústria favorecida por JK. Qual o tipo de indústria que ele favoreceu no plano de metas? E a letra D, qual o político que foi ministro do Getúlio Vargas e agora foi presidente aí do JK. Já voltamos com a correção. Ok? Retornando com a correção da atividade, as respostas para o nosso quiz são as seguintes. A letra A, os partidos varguistas que dominaram o quadro político do populismo foram o PTB e o PSD. Fizeram a dobradinha aí durante todo o período. Letra B, as 3 capitais do Brasil foram primeiro Salvador, a segunda capital nossa, o Rio de Janeiro, e a capital é transferida para Brasília aí pelo JK em 1960. A letra C, a indústria favorecida no plano de metas do Juscelino é a automobilística. E letra D, João Goulart. Esse é o nome do político que foi ministro do Vargas, foi vice-presidente do JK e vai ser presidente também da República, como nós vamos estudar. Muito bem, nessa aula nós vamos estudar então aspectos culturais da fase entre o final do período do Vargas, em 46, e a Revolução, o golpe militar aí de 64. Esse período está marcado pelo contexto da Guerra Fria, não se esqueça. No caso do Brasil, nós estávamos alinhados aí desde o governo do Dutra com os americanos, vai ter uma pequena alteração lá com o governo do Jânio Quadros e do João Goulart, nós vamos analisar adiante, então tenha sempre em mente que durante o período, o nosso referencial foi o capitalismo dominante aqui no continente americano, sim, o capitalismo dominante, com exceção de Cuba, que nós já vimos lá na Revolução Cubana, já estudamos em uma aula anterior, ok? Muito bem, nesse período o Brasil foi marcado por um momento histórico no seu esporte, que foi a conquista da nossa primeira Copa do Mundo. O professor vai lembrar alguns outros eventos culturais e também esportivos, no caso do tênis, com a Maria Esther Bueno, uma grande campeã do tênis brasileiro, reconhecida no mundo inteiro. Mas guarde o seguinte, para a história, no teu Enem, no teu vestibular, o que pode cair são as referências que dizem respeito ao nosso espírito de ufanismo. Nós temos aqui os anos dourados associados ao desenvolvimentismo do JK. Okay? Então você vai lembrar-se que os outros eventos culturais, no cinema, na música, no esporte, estão sempre relacionados nos aspectos políticos desse momento aí de engrandecimento nacional.
o desenvolvimentismo, os anos dourados, o tempo do presidente Bossa Nova, o JK, e a nossa projeção como um cenário cultural mundial, nossa projeção aí como uma parte importante da música através da Bossa Nova. Serão assuntos para essa aula 43 e para a nossa aula seguinte. A princípio, veja aqui a imagem. Você tem aí um pequeno gif do primeiro gol do Pelé. Dispensa apresentações, né? O rei do futebol. Primeiro gol do Pelé em Copa do Mundo. Isso foi em 1958, lá na Suécia. Foi também em 58 que nós conquistamos o nosso primeiro campeonato mundial. Isto marca o aspecto esportivo daquilo que vamos estudar, como cultura e sociedade. Um pouquinho depois na aula vamos tratar também, como você vê no slide, da arquitetura, particularmente em Brasília, e da indústria cultural que vai perpassar esta aula e a aula que vem, ok? Então aí você depois dê uma olhadinha, baixe, a Secretaria de Educação te disponibiliza esses slides para você apreciar aí o primeiro gol aos 17 anos do menino Pelé. Ok, vamos adiante. Essa Copa do Mundo, ela é lembrada para nós pelo seguinte. Um dramaturgo importante brasileiro chamado Nelson Rodrigues disse que nós temos um complexo de vira-latas. Ele usou esse termo para representar uma certa inferioridade brasileira que, embora sejamos esforçados, um povo criativo, a gente se coloca diante do cenário internacional em posição de inferioridade. Muito bem, dois eventos vão marcar isso aqui. A Copa de 50, nós tivemos uma derrota bastante difícil de ser engolida para o Uruguai no Maracanã. Afinal, nós perdemos em casa. Aí o complexo de vira-latas é aquilo que o Nelson Rodrigues usou para dizer que nós tínhamos essa inferioridade diante dos outros, que nós não conseguimos crescer. Esse complexo vai deixar de existir na Copa de 58, pelo menos no futebol. O ufanismo da conquista em 58 vai nos ajudar a superar aquela tragédia dos anos 50. Se você falar com os teus avós aí que viram esse momento, ele vai te dizer muito melhor do que o professor. Então veja lá. Complexo de vira-latas, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo, disse o Nelson Rodrigues. Porém, em 1958, você tem ali um erro ali no título do slide, por favor, tome cuidado. Em 1958, nós, vitoriosos sobre a Suécia, superamos aí esse complexo e criamos no Brasil uma espécie de ufanismo. Ufanismo é um termo que nós usamos para o engrandecimento nacional. Ufanismo significa nós podemos fazer, nós conseguimos fazer. Isso se expressa também nesse momento importante, bonito da conquista. Por favor, dê uma olhadinha no slide novamente e veja a imagem que o professor colocou ali. Se você prestar bem atenção, essa volta olímpica, a volta da vitória lá na Suécia, a seleção brasileira não levou a bandeira do Brasil. Mas você tem ali a bandeirinha e a bandeira grande, é uma bandeira da Suécia. Fizeram isso em homenagem ao país anfitrião. O ufanismo brasileiro não significa um orgulho arrogante. O nosso ufanismo significa nós podemos fazer, mas somos também bons visitantes, bons vencedores. Muito bem. Esse espírito ufanista se expressou de maneira genial na música do Maugeri Neto, para a conquista de 58. A taça do mundo é nossa, diz a letra, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom de samba, é bom no couro. Aqui o professor se recorda de um momento fundamental da constituição da nossa identidade como brasileiros. O país do futebol, o país do carnaval, o país do samba, essa mentalidade começa a se constituir a partir daqui, dos anos 50, e essa conquista, em particular, essa música do Maugeri Neto vai ser bastante fundamental, ele e outros compositores, vai ser bastante fundamental para nós resgatarmos o espírito da época, da constituição da nossa identidade. Você já viu lá no romantismo em literatura em língua portuguesa que um primeiro momento fundamental para a constituição da nossa nacionalidade foi o romance indianista, né? Você tem ali, por exemplo, o Guarani, né? O índio Poti, essas figuras que foram resgatadas aí do nosso imaginário como se fossem cavaleiros medievais e grandes heróis, né? Mas como o Brasil não teve uma Idade Média como teve a Europa, a figura do indígena foi alçada a esse modelo arquetípico
esse modelo padrão, né, antigo, imemorial, de cidadão brasileiro modelo, né, o indígena nacional. Então, esse é um primeiro momento da constituição da nossa nacionalidade, muito forte no tempo do romantismo. Agora, nós temos um outro elemento fundamental que é o futebol. E durante esse período, o samba vai se constituir como um terceiro elemento bastante forte da nossa constituição, da nossa identidade como brasileiro, né? Não quer dizer que deva ser assim. Você conversa com um professor de sociologia, ele vai comentar isso com muito mais detalhe. Não dizemos que deva ser, né? Em história, nós analisamos como foi. Esses elementos são importantes para nós. O africano, o indígena, o elemento europeu, o samba, o futebol, a nossa música. Elas são características da nossa identidade. E nós, em História, resgatamos as origens desses elementos identitários, ok? Então vamos lá, adiante aqui. Veja essa imagem, o professor traz aí a tenista Maria Esther Bueno, que às vezes pouco lembrada, infelizmente, né? Uma estátua dela é ali em São Paulo, entre várias estátuas dela espalhadas pelo Brasil. Ela é reconhecida no mundo, uma das maiores tenistas do mundo. Ela é a princesa, a rainha do tênis brasileiro, com certeza, já falecida, Maria Esther Bueno. Em 1960, foi a primeira mulher a conquistar o Calendar Grand Slam. Aí é que acontece o seguinte, por favor. Com o professor de educação física, ele vai gostar se você levar esse elemento para ele, da Maria Esther Bueno, ele pode te comentar que o tênis tem 4 grandes campeonatos todos os anos. O Aberto da Austrália, o Aberto dos Estados Unidos, o Wimbledon, famoso, né, lá na Inglaterra, e Roland Garros, na França. Esses 4 campeonatos, os chamados Majors, são aí o top da conquista de um tenista, né, dentro do calendário de cada ano. Quando um tenista conquista os 4 campeonatos no mesmo ano, é o chamado Grand Slam, ou Calendar Grand Slam. Dentro da mesma temporada, fazer os 4 títulos. Maria Esther Bueno foi a primeira mulher na história a conquistar esses 4 títulos. Ela conquistou ele na modalidade de duplas, não no simples, né? Mas essa conquista marca aí um top da evolução do tênis brasileiro, que depois vai ter grandes outros atletas também. Dona de 7 títulos de Grand Slam, né? Ela sozinha, no título em simples, né? Sozinha conquistou 7. Essa conquista em 1960, veja bem, está bem próxima da conquista da Copa de 58. O professor falava de ufanismo, né? A superação daquele complexo de vira-latas, não só no futebol, mas aqui também no tênis. Aí, Maria Esther Bueno, a bailarina. Ok? Vamos fazer uma atividade para nós aí fecharmos esse bloco. A atividade número 1 tem 2 textos. Diz o seguinte, texto 1. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo, disse Nelson Rodrigues. Texto 2. A melhor banda de todos os tempos da última semana, o melhor disco brasileiro de música americana, o maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. É o trecho de uma música dos Titãs, um grupo de rock. Muito bem, o Enem, em 2008, propôs o seguinte. O verso do texto 2, que estabelece a adequada relação temática com o complexo de vira-latas presente no texto 1 é: letra A, as novidades antigas; B, os discos que vendem mais; C, o melhor disco brasileiro de música americana; ou D, o maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Já voltamos aí com a correção, ok? Ok, vamos fazer a correção. Você tem ali a resposta correta, é a letra D, o maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Só cuidado com o seguinte, o professor falou ali, Enem de 2008, Enem de 2018, né? Esse é um Enem importante que é feito para pessoas em privação de liberdade.
Esse Enem, assim como o que nós fazemos normalmente, envolve certo número de questões de todas as disciplinas. A preparação é a mesma, né? E também a dificuldade. Vamos adiante. Você tem aqui Brasília, né? Vamos tratar um pouquinho de arquitetura, da música e também da poesia. Brasília é representada aqui de maneira esquemática por quem idealizou seus edifícios, o Oscar Niemeyer. Lembra-se aquele arquiteto famoso, o professor volta e meia lembra, que ele assim, comunista de carteirinha, né? Aquele comunista raiz, planejou a nossa capital, amigo aí do Juscelino, ele e o Lúcio Costa, como já tínhamos analisado. Muito bem. Esse disco, chamado aí a Sinfonia da Alvorada, também conhecido como Sinfonia de Brasília, ele tem 5 movimentos, a peça, né, chamada Sinfonia, e em cada movimento ele analisa alguns aspectos, desde os aspectos geográficos até os aspectos humanos e históricos. É uma obra belíssima, com a música do Tom Jobim e a poesia de Vinícius de Moraes. 3 grandes gênios aí trabalhando numa, com certeza, das maiores obras culturais que o Brasil já produziu. Muito bem, inicialmente você tem aí a representação esquemática e você no slide pode perceber que é facilmente identificável que a catedral, né, o prédio do Congresso, né, você precisa só de 3 riscos para identificá-lo. No mundo todo é um edifício bastante conhecido. Muito bem, o professor vai fazer a análise dessas porções dessa obra, a Sinfonia da Alvorada. A primeira parte, o primeiro movimento, tem por título Planalto Deserto. Aqui você tem o seguinte, inicialmente o poeta, né, os compositores se lembram de que o interior do Brasil, ali, o Planalto Central, o Planalto Brasileiro, não fazia parte da nossa colonização inicial. Perfeitamente aqui a análise histórica, né? Houve primeiro aqueles movimentos de interiorização bastante fortes com os bandeirantes, isso é o que é lembrado pela música. Veja os elementos ali que ele traz. Sempre quando tem um texto, a gente cai para dentro dele, né? Ó, o altiplano, infinito descampado, ele diz o verde triste do Cerrado, lembra-se que Cerrado é um bioma, mas Cerrado também é o nome do domínio morfoclimático, bastante importante ali no centro, né, do país, uma confluência de vários outros biomas. Os velhos bandeirantes em busca de ouro e diamantes, né? As fronteiras da pátria, muito além dos limites dos tratados, foram estendidas. Lembra que os bandeirantes eram parte daqueles movimentos das entradas de bandeiras, as bandeiras mais oficiais, né? Os bandeirantes, aliás, faziam aquelas expedições particulares, enquanto as entradas eram mais oficiais. Havia os bandeirantes chamados sertanistas de contrato, havia as bandeiras de apresamento, né, das peças, né, os indígenas, para o trabalho escravo, né, triste esse momento histórico, e aquele chamado bandeirantismo de prospecção, justamente para a procura de ouro, diamantes, metais preciosos. É isso aqui que está sendo lembrado pelo poeta Vinícius de Moraes. Ele lembra o nome de alguns, né, como a Anhanguera, ele lembra o Fernão Dias e o Borba Gato, e trata eles como heróis, né, das marchas para o oeste. Então, o segundo movimento vai também seguir essa perspectiva, né? Aqui ainda você tem a imagem do Planalto brasileiro, ainda antes da construção de Brasília, você vê um clima mais ou menos desértico, né? O Cerrado ele é bastante seco aparentemente, né? Mas ali confluem-se várias bacias. O poeta diz que são 3, né? Amazonas, São Francisco, Rio da Prata, 3 rios que nascem por ali. Porém, o professor de geografia pode te ajudar nisso aqui. O Cerrado ele é chamado de a caixa d'água do Brasil. Acontece o seguinte, o Cerrado nosso, ali esse domínio morfoclimático, também considerado assim o berço das águas, ele dá nascente para 2/3 assim, das águas que dali partem para o resto do país. Uma seca muito forte no Cerrado significa seca não só na região Nordeste, no Norte e também no Sul e Sudeste. Muitos dos problemas ambientais que são detectados, as faltas de chuva e falta d'água em outras regiões do país, começam ali. Por isso é uma região de bastante cuidado, um hotspot na geografia. O professor pode comentar isso melhor com você aí nas aulas de geografia. Entre lá no teu Classroom e interaja com o seu professor de geografia, também nas aulas ao vivo, né, que são feitas em História, Geografia também tem. O Cerrado, o berço das águas. Muito bem, adiante, você tem a imagem aí
de uma escultura, são 8 metros de altura, uma escultura chamada os candangos, né? Originalmente chamada de Os Heróis. Mas essa escultura do Bruno Giorgi, ela ilustra aqui o segundo movimento daquela sinfonia, né? O homem veio para ficar, trazia no rosto a determinação antiga dos bandeirantes. Mas, ao contrário dos bandeirantes, não vinha procurando ouro, não vinha procurando diamantes, mas sim plantaria ali uma cidade. Na sequência, você tem aí um candango, que chegaram esses trabalhadores de todos os cantos do país para os trabalhos na construção da nova capital. Os terceiro e quarto movimentos tratam então dos trabalhadores e da construção. Aqui a imagem ali do Vinícius de Moraes, que é o autor desse trecho da sinfonia tão bonito, né? Os candangos aí quando voltavam do trabalho para os seus lares distantes, né? Saudades de suas mulheres ausentes, ou seja, os lares, as famílias que às vezes ficavam na sua região de origem. Aqui um mural que está ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, desenhado, pintado por Di Cavalcanti. Também era um mural sem nome, né? A gente chama ele também de candangos, porque é isso que ele representa, esses trabalhadores que chegaram para a construção da nova capital, terminada em 1960. E o final da sinfonia chama-se coral, né? E um coral diz Brasília, Brasil, e alguns trechos bonitos, como Terra que guarda no céu a brilhar o sinal de uma cruz. Aqui o professor traz o presidente Juscelino Kubitschek, nessa imagem fotografado diante do Cruzeiro de Brasília, ok? O Cruzeiro aí que marca, assim, lembrando, né, as nossas 3 capitais, tanto Salvador quanto Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, né? E Brasília que começa ali com um cruzeiro, lembrando essas raízes históricas que são também religiosas, as raízes católicas do Brasil aí colonizado por Portugal. Muito bem, essa última atividade nossa, essa segunda atividade de Enem, diz o seguinte: tratava-se agora de construir. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer, num tempo novo, um novo tempo. Começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e que no calcanho, em carro de boi, em lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, foram chegando de tantos povoados, tantas cidades. Muito bem, o Foco no Enem traz a proposta. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente, em letra A, apelo simbólico e migração interregional. B, organização sindical e expansão do capital. C, segurança territorial e estabilidade financeira. C, consenso partidário e modernização rodoviária. E letra E, perspectiva democrática e eficácia dos transportes. Já voltamos com a correção.
Ok? Vamos corrigir? A alternativa correta, a letra A, apelo simbólico, emigração interregional. Muito bem, nessa aula nós analisamos aí em especial aspectos da arquitetura e alguma coisa com relação aos esportes dentro da cultura e a sua relação com os aspectos econômicos e políticos do período que vai de 46 até 64. Ok? Na próxima aula vamos continuar com esse tema, analisando em particular aí a indústria cultural, bastante importante. Não se esqueça, aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Até a próxima.